Alô você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. A nossa aula de hoje, de maneira bem clara, objetiva e direta, é sobre o período pré-colonial do Brasil. Tudo que você precisa saber sobre o período pré-colonial, você vai saber na nossa aula de hoje. Vamos acompanhar, galera. Nós temos aqui, galera, o período pré-colonial, né? O período que vai de 1500 a 1530. Vai ser o momento, né, que começa quando Cabral chegou ao Brasil, juntamente com Pero Vaz de Caminha, né? Lembra do Pero Vaz de Caminha, muito importante esse contexto, porque Pero Vaz de Caminha, ele escreveu a carta de achamento do Brasil e enviou para o rei de Portugal, né? Nessa carta de achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha, ele vai descrever o que encontrou aqui na Terra, né? Vai fazer um relato sobre os povos indígenas, obviamente, né, dentro de uma visão bem edênica, eurocêntrica, mas ele vai fazer um relato sobre os povos indígenas, sobre a flora, sobre a fauna, ou seja, sobre o que ele encontrou aqui no Brasil. Pois bem, quando a gente fala em período pré-colonial, a gente deve lembrar que foi um período de relativo abandono da coroa portuguesa em relação à América Portuguesa, né, em relação ao Brasil. Olha o que eu estou dizendo para você. Relativo abandono. Por que esse relativo abandono? Primeiro, porque a coroa portuguesa não encontrou aqui na Terra metais preciosos, e também porque a coroa portuguesa estava focada no Oriente por causa do lucrativo comércio das especiarias. Pimenta, gengibre, noz moscada, temperos, daí vai. Você fala, Gil, pimenta tinha valor nesse momento? Tinha um grande valor econômico. Lembre que a pimenta era uma especiaria. Especiaria é um termo derivado de espécia, que significa todo produto raro, todo produto caro. Então essa é a ideia que nós temos para trabalhar com você. O Brasil ficou relativamente abandonado durante 30 anos iniciais, porque o foco da coroa portuguesa era o comércio lucrativo das especiarias lá no Oriente, né, nas Índias, lá em Calicut, e também porque a coroa portuguesa não encontrou aqui no Brasil os metais preciosos. Mas lembre-se, existiam sim os metais preciosos, só que a coroa portuguesa não encontrou naquele momento, beleza? A descoberta de metais preciosos só ocorreu no final do século XVII, ali por volta de 1695, com a atuação dos bandeirantes paulistas. Olhe para cá. Nesse momento, olha o que eu estou dizendo, relativo abandono. O Brasil não ficou 100% abandonado. Então, entenda o que desse período pré-colonial. Não houve colonização, não houve fixação do homem à terra. A coroa portuguesa enviou para cá expedições, né, com as chamadas expedições guarda-costas, que tem a função de quê? De fazer o mapeamento do Brasil, fazer o reconhecimento do nosso território. E nesse momento, a coroa portuguesa encontrou aqui um produto que já gerava uma renda para a coroa portuguesa. Qual foi esse produto? A extração, a exploração do pau-brasil. E foi justamente o pau-brasil que deu o nome à terra. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é, porque o Brasil, antes de se chamar Brasil, chamava-se Terra de Santa Cruz. Inclusive, como teve essa mudança de Santa Cruz para pau-brasil, teve um estresse com a Igreja Católica. A Igreja Católica disse, deram lugar ao nome da madeira profana ao invés da madeira santa, né? Porque Santa Cruz faz alusão, né, à cruz de Cristo, né, com o nome religioso, e no caso o nome Brasil faz alusão ao pau profano, na lógica da igreja, o pau econômico, beleza? E qual era a grande importância do pau-brasil nesse momento? Da madeira do pau-brasil, do caule do pau-brasil, se extraiu um corante vermelho, que era utilizado para tingir tecidos lá na Europa, e a madeira do pau-brasil, muito rija, muito dura, ela era usada para a construção de móveis e navios lá na Europa. Então perceba a ideia, ó. A atividade do pau-brasil, ela era uma atividade extrativista. Não existia a ideia de uma agricultura do pau-brasil, porque a agricultura pressupõe o quê? Você plantar e depois colher. A madeira já estava pronta, a árvore já estava aqui no Brasil, era apenas fazer o quê? A extração. E lembre-se, a extração do pau-brasil era baseada no estanco. O que era o estanco? Não esqueça, monopólio real. Então, quem fazia o monopólio da exploração, da extração do pau-brasil era a coroa portuguesa. Só que depois a coroa portuguesa passou a arrendar a exploração do pau-brasil, ou seja, ela vai transferir, né, essa extração para terceiros por meio de um arrendamento. Mas a ideia inicial é o quê? A extração, a exploração do pau-brasil é o monopólio real, o monopólio português, chamado de estanco. Olha aqui o detalhe. Quem trabalhava na exploração, na extração do pau-brasil, eram os indígenas por meio de uma prática conhecida como escambo. Tome cuidado, viu? Durante a fase pré-colonial, não existia ainda a ideia da escravização dos povos indígenas. A relação que existia entre o português e os indígenas era baseada no escambo. Então, o índio fornecia sua força de trabalho e, em troca, recebia quinquilharias.
pente, espelho, anzol. Essa é a lógica da força de trabalho utilizada na exploração do pau-brasil. Aí, nesse contexto, nós temos no Brasil o estabelecimento de feitorias. As feitorias eram o quê? Armazéns fortificados. Se há um armazém fortificado, tem essa dupla função, né? Armazenar o pau-brasil para depois levar para a Europa e, ao mesmo tempo, proteger o litoral. E por que proteger o litoral do Brasil? Por causa da presença de estrangeiros que estavam fazendo o contrabando do pau-brasil. Nós vamos ter ingleses, espanhóis e principalmente franceses. Os franceses, os ingleses, os espanhóis, eles vieram para o litoral do Brasil para fazer a exploração, a extração do pau-brasil e utilizando a mesma força de trabalho usada pelos portugueses, ou seja, o trabalho indígena por meio do escambo. Então, essa ideia da escravização indígena ainda não existe nesse momento. A escravização vai ser muito característica já da nossa colonização. Então, essa é a ideia que nós temos no período pré-colonial, você não vai esquecer. Extração do pau-brasil, nós temos o trabalho indígena por meio do escambo, o estabelecimento de feitorias, lembrando que essas feitorias elas não foram algo exclusivo do Brasil, né, da América Portuguesa. A coroa portuguesa já tinha experiência com feitorias aonde? Lá na África, no litoral africano. Percebe que esse contexto é o contexto da expansão marítima europeia. Então, ao mesmo tempo que os portugueses estão chegando ao Brasil, eles também estão na costa da África. E lá na costa da África tem especiarias, começa a se estruturar, né, a escravização moderna, essa questão racial da escravização, e os portugueses lá já estabeleciam também feitorias. Então, eles vão pegar essa experiência que tem na África e vão transferir para o Brasil. Além disso, nós temos o contrabando para o Brasil, feito principalmente por franceses. E é a partir dessa lógica aqui que a gente vai entender as causas da colonização do Brasil. Nós temos aqui duas causas específicas. A decadência do comércio oriental, que é o comércio de especiarias. Lembre-se que era um comércio muito lucrativo, só que quando vai chegando ali, né, por volta de 1530, esse comércio ele começa a entrar em declínio, né, o comércio das especiarias, o comércio oriental, e além disso, nós temos a ideia de expulsar os estrangeiros, principalmente os franceses. Qual era a ideia? Ou a coroa portuguesa iniciava a nossa colonização, ou poderia perder a terra para os estrangeiros. E foi por isso que a coroa portuguesa enviou para o Brasil a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. O que foi que fez de importante essa expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza? Fundou em 1532 São Vicente, a atual São Paulo, e trouxe para cá as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Então você já entende qual vai ser a economia que vai estruturar a nossa colonização, ok? A empresa açucareira. Pois é isso, galera. Ficamos por aqui. Você que gostou dessa nossa aula, já sabe, né? Curte, compartilha, comenta e ativa o sininho. Valeu!